Estamos de volta com Vida e Saúde na Semana Sentimentos, que começou hoje por aqui. E olha, já rendeu muita coisa, já rendeu muita conversa, muita compreensão aqui. E a partir de hoje, durante essa semana, nós vamos exibir aqui um documentário Sobreviver, que foi produzido pela nossa equipe de reportagem. Nesse documentário, Dr. César, nós vamos conhecer histórias que inspiram, que levam esperança para quem enfrenta problemas com saúde mental. Hoje, especificamente, nós vamos conhecer a Maria Helena e sua história. É hora de acompanhar. Não conseguia mais ver além daquilo. Aquela luz já estava se apagando. Então, para mim, não fazia mais sentido estar ali. Durante toda a minha infância, eu sempre me senti rejeitada pela minha mãe. Ela sempre me tratava de forma que eu me sentia rejeitada, parecia que ela não gostava nem mostrava afeto por mim. Um certo dia, chegou uma mulher na minha casa, eu morava no Maranhão. Chegou uma mulher na minha casa e falou para minha mãe, me dá essa menina. E aí eu fui morar com essa família, fui acabar morando com essa família. Mas no decorrer do tempo que eu fiquei lá, eu sofri abuso sexual. Eu sei que fiquei 4 anos nessa casa, terminei o ensino médio e um certo dia falei com uma tia minha que mora em Palmas. E ela falou, se eu quisesse morar com ela, eu poderia ir. Então eu fui para Palmas. Em Palmas eu morei 1 ano e meio na casa da minha tia. E nesse período eu conheci uma família da igreja. E eu trabalhei um certo período na casa deles, cuidava da casa, passava roupa para eles. E aí um certo dia eles perguntaram se eu não gostaria de fazer faculdade e morar em São Paulo, no NASP. Aí eu falei, que eu não tinha nada a perder e que eu queria. Em primeiro lugar, a pessoa abandonada, ela é ignorada, ela é rejeitada. E uma das coisas que a pessoa mais necessita para ter uma vida saudável é ser aceita, é ter reconhecimento, é ser valorizada, é ser cuidada, é ter alguém que se interesse por cuidar dela. Agora, quando a pessoa não tem isso, automaticamente ela vai ficar com uma defasagem na carência afetiva. E essa defasagem na carência afetiva vai complicar a vida da pessoa. Às vezes, diante de uma experiência ruim, podemos pensar que se não falar sobre o assunto, com o tempo vamos esquecer. Mas isso não acontece. E quanto mais a gente tenta fugir da nossa história, mais ela nos persegue. Uma hora, a mente e o corpo vão cobrar por solução. Com o passar do tempo no NASP, veio à tona tudo o que tinha acontecido comigo. E foi a partir desse momento que eu fiquei mal. Aí, um certo período da faculdade, em uma matéria de saúde mental que eu tive, eu fui descobrir que eu estava com alguns sintomas de depressão. Finalzinho de 2018, em novembro de 2018, eu planejei todo o suicídio, escrevi carta. Primeiro eu comecei com mensagem, mandava mensagem para algumas pessoas que eram importantes para mim. E tipo me despedindo, mas eu não dava a entender que eu ia me suicidar, não dava a entender. Quando a gente vai pesquisar, estudar o assunto do suicídio, a gente encontra alguns dados que são muito preocupantes, estarrecedores até. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, em nosso planeta, a cada ano, 800 mil pessoas tiram a vida. E se a gente pensar em juventude, jovens de 15 a 29 anos de idade, a segunda causa de morte nessa faixa etária é o suicídio. O Brasil está em 8º lugar no ranking em relação à taxa de suicídio, com 12 mil mortes a cada ano pelo suicídio. Eu não creio que alguém queira morrer, porque o que eu creio é que dentro de cada ser humano existe uma força para melhorar, para crescer,
para evoluir, para amadurecer e não para morrer. Agora, é claro, quando a pressão é muito alta e o estresse que ela está suportando, ou as situações que não se acabam a estão torturando, é claro que essas pessoas pensam nessa alternativa, mas ela não quer morrer. Eu nunca encontrei uma pessoa que queria morrer. Na realidade, ele quer se livrar do sofrimento dele, seja o sofrimento qual for. Ele quer se livrar disso. Eu conheci a Thaíses, que faz psicologia, e aí a gente sempre conversava, eu falava da minha vida, como eu me sentia. Nesse período, a Thaíses percebeu tudo, tipo, que eu não tava bem, que eu não tava mais arrumando a cama, que eu deixava minhas coisas, que eu tava nem aí pra nada, tipo. E eu nem percebia, pra mim eu tava normal. E a Thaíses chegou um certo dia e falou assim, Helena, você precisa de ajuda, você quer ajuda? Aí eu falei, quero. Então ela falou comigo, você não tá bem, o melhor para você nesse momento é a internação. E o psiquiatra falou, eu não estava bem, que o seu emocional não tá legal. Aí eu aceitei ficar internada. Aí a partir do momento que eu fiquei internada, eles já começaram a fazer um monte de exame e me dar medicação. Então a partir desse momento eu já comecei a usar medicação. E aí a partir do momento que eu comecei a usar medicação, eu não tive mais sintomas de depressão. Não tinha mais sintomas de falar assim, sintomas eu não tinha mais o desejo de me matar. Eu não tinha mais esse desejo. Não tenho mais. Então não tinha. Aí comecei a usar medicação, comecei a passar no psiquiatra a cada 3 meses e terapia eu fazia toda semana com psicólogo. E aí eu percebi, nossa, eu posso melhorar. Muitas coisas podem ajudar a pessoa. A primeira coisa, para ajudá-la, ela tem que ter uma gama de interesses grande. Quanto mais interesses ela tem pela vida, quanto mais sabedoria ela adquire na vida. Por quê? Porque a sabedoria, o que é, em psicologia nós chamamos isso de insight. O que é insight? É fazer conexões. Quanto mais a pessoa tem capacidade de fazer conexões entre várias ideias, várias experiências e achar sentido nisso, então, tanto melhor para ela. Que tem a ver com inteligência emocional também, também, né? Claro, a inteligência emocional é parte, porque a inteligência emocional é o quê? A pessoa se mata em desespero. A inteligência emocional vai ajudá-lo o quê? A conhecer os seus sentimentos, administrá-los ou aceitá-los, administrá-los para se motivar, para poder entender os outros e conviver. Não é fácil seguir um tratamento à risca, isso envolve força de vontade, mas nem sempre a pessoa vai ter essa disposição. Porém, através do apoio e incentivo de amigos, é possível motivar e ajudar a pessoa a não desistir da própria vida. Acredito que o apoio dos meus amigos me ajudaram muito, tipo, muito mesmo. Nossa, demais. Demais. Isso me ajudou bastante. E aí, eu não ia mais pra igreja, não ia pra nada, eu não tinha vontade de nada. E eu voltei aí de novo pra igreja, ir pros cultos. Era muito bom. Era, tipo, leve. Depois ficou tudo muito leve, sabe? Tipo, ai meu Deus, que bom que isso tudo passou. Porque o que o suicida precisa? O que ele mais precisa é de compreensão, é de aceitação. Na realidade, o que ele precisa é encorajamento. Ele precisa aprender respostas diferentes das que ele tem na cabeça. Não adianta mandar a pessoa para de pensar nisso. Isso é estupidez falar uma coisa dessa. Se ele está pensando, deixa ele pensar. Quanto mais ele pensar naquilo, mais depressa aquilo vai sair. Quando, assim, me vem algum momento de desânimo, eu penso que eu não quero voltar a ser a pessoa que eu era antes, deprimida.
E aí, vamos lá, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar isso. Sei lá, vamos correr, vamos ler, vamos assistir, vamos falar com alguém, porque não dá para viver o que era antes. Uma das alternativas importantes, se a pessoa realmente está desesperada por suicídio, é procurar um profissional para se orientar, obviamente, mas isso é uma prevenção secundária. A prevenção primária seria a pessoa procurar recursos dentro dela para viver. É claro que é difícil, mas ela tem que ter iniciativa, ela tem que ter flexibilidade, ou melhor, tem que ter, não, ela precisa desenvolver. Claro que no final das contas vai ter, mas quanto mais esperança na vida ela tiver, menos probabilidade ela tem de morrer. Hoje eu sou a Maria Helena, que tem sonhos, que quer ser uma enfermeira. Na verdade, quer não. Eu sou uma enfermeira, mas que quer mostrar para os pacientes dela que sofrem que é possível. Tudo é possível. Basta você ter um pouquinho assim de vontade e começar, que essa vontade vai aumentar. Algumas vezes na vida nós sofremos algumas perdas, alguns traumas. Talvez você esteja sofrendo isso, uma perda, um luto, um trauma muito difícil para você. Mas deixa eu dizer uma coisa, olha, Deus está olhando isso e Ele está perto de você tentando trazer uma saída. É verdade, nem sempre a saída é a restituição do que você perdeu, mas com certeza a saída é um alívio que pode acontecer e vai acontecer na sua vida, na sua mente. Então não confie nessas emoções que podem ser angústia, tristeza e até raiva, quem sabe, em função da perda, mas Deus tem uma solução e a sua mente pode melhorar, você pode melhorar. É verdade que a gente sente coisas boas e que elas passam, mas as coisas ruins também passam, isso vai passar. Deus vai te dar forças, você pode desabafar com alguém, desabafar com ele, desabafar com um profissional e você vai encontrar saídas para esse sofrimento, saída para essa dor e vai conseguir ter serenidade na força que Deus vai te dar. Então sempre tem uma saída. Uau, doutor César, que sorriso lindo, que legal ver a Maria Helena desabrochando novamente para a vida e encontrando saída, encontrando recursos para achar essa saída. Muito legal, né? É, muito legal. E realmente você vê que ela aceitou que precisava ajuda, quer dizer, ela recebeu, ela aceitou ajuda, né? Ela pediu ajuda, ela falou e ela até depois disse, poxa, passou tudo isso, né? Esse é um caso bastante positivo, né? Que foi grave e ficou positivo. Há outros casos em que não é tão assim, a pessoa ficar tão feliz na vida, mas ela vai ter serenidade, mesmo que não tenha uma grande alegria, porque às vezes a perda foi tão marcante, tão irreversível, né? Mas o importante, pessoal de casa, é entender que seja qual for o caso, né? A vida tem um sentido e você pode ter um ressignificado da sua vida e uma utilidade nessa vida e paz no coração e o pensamento suicida vai embora mesmo. Agora, eu gostei muito, doutor César, que ela falou aqui que o apoio dos amigos, em muitos casos, a família talvez não vai ter condições de compreender, de abraçar aquilo tudo que está sendo vivido, mas os amigos, os conhecidos têm um papel fundamental nesse primeiro passo, nesse avanço da cura, né? Mas às vezes a gente não tem ninguém para conversar, às vezes a gente não tem um colega, um amigo, existem outros caminhos, não é? Às vezes porque não tem, ou às vezes que a pessoa é muito fechada também. Mas existe, por exemplo, a pessoa está sozinha, ela tem essa dificuldade de procurar ajuda, tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, por exemplo, que é o serviço gratuito. Basta telefonar para 188 de qualquer lugar do Brasil, 24 horas por dia. Então, ali tem uma equipe especializada para atender pessoas que têm a ideia suicida, o pensamento suicida. Funciona muito bem e além desse serviço maravilhoso feito pelo CVV, nós temos aqui no Novo Tempo um grupo que pode te ajudar, que pode te ouvir, te dar um apoio emocional. Eu gostaria que você ligasse para cá, 0 Operadora 12 21 27
31 21. Você pode pedir para falar com o atendente e encontrar por meio dessa conversa paz em meio à crise. Um primeiro start aí, a gente está junto com você. Agora, doutor César, tem um pessoal ansioso em casa querendo ouvir respostas aos anseios mandados aqui ao longo desse programa. A gente vai fazer um intervalo bem curtinho. Na volta, próximo bloco, o doutor César vai estar aqui respondendo às suas inquietações enviadas aqui pelo nosso WhatsApp. A gente volta já.